Muito bem, gente. Já falamos sobre estacionalidade, agora vamos saber o que fazer para transformar a série. Eu vou mostrar aqui, gente, a técnica mais simples que tenho para isso. Essa técnica de diferenciação é como se fosse a versão discreta da derivada. Então, o que vocês aprenderam em relação à derivada, integral, lá em cálculo 1, vai ser útil aqui para fazer a interpretação do uso dessa técnica nas séries, tá? Então, para a gente começar, eu vou primeiro explicar como é que funciona a diferenciação. Mas antes, eu espero que vocês lembrem, né? Que se eu fizer a derivada de uma função de segunda ordem, vai dar como resultado uma função de primeira ordem. E se eu derivar uma função de primeira ordem, vai dar uma constante, né? Essa lógica aí. E a integral é o contrário, né? Quando eu integro uma constante, dá uma função de primeira ordem. Quando eu integro uma de primeira ordem, dá uma de segunda. Elas não são exatamente inversas entre si, mas os resultados são, tá? Mais ou menos. Então, bora entender aqui o método das diferenças. O método das diferenças, gente, consiste que a gente, assim, em termos de cálculo, a gente vai chamar de delta z de t, ou eu posso colocar o tzinho embaixo, como a gente tem feito até agora, tá? O que consiste? Eu tenho que pegar o termo atual e subtrair do termo anterior. É isso que é a diferença. Eu pego o que está na frente e subtraio do que está atrás. É isso que é a primeira diferença. Quando eu falo em termos de vetor, entenda-se que z de t é um vetor. Então, eu estou pegando um vetor e subtraindo desse mesmo vetor deslocado uma unidade. Tá? Essa implementação no R é bem bacana de fazer, tá? No Python, nos dois, tanto no R quanto no Python é bem bacana, embora eles sejam diferentes. Então, isso aqui seria a primeira diferença, que vai ter um significado mais ou menos parecido com a primeira derivada. A segunda diferença consiste em fazer a diferença da diferença. Ou seja, eu pego o resultado da primeira diferença e eu faço nela uma diferença. Porque, repara, delta z de t é um vetor. Delta z de t é um vetor também. Então, eu pego esse vetor que já foi diferenciado e eu faço uma nova diferenciação nele. Tá? Isso seria a segunda diferença. E assim vai, terceira diferença, quarta diferença, seria sempre assim. Então, de um modo geral, a enésima diferença é a enésima diferença da enésima menos 1. Ou seja, eu sempre vou fazer a diferença da diferença anterior. Mas acho melhor mostrar isso na prática, né? Aqui é uma ilustração de como seria a primeira diferença. Então, bora pegar aqui 12 amostras de uma série. Essa série que é conhecida de vocês é a série de passageiros, lá de um aeroporto antigo dos Estados Unidos. Já coloquei aqui com T, 1, 2, 3, 4, para ficar mais fácil de entender. Então, essa aqui é a minha série. Então, esse aqui é o meu Z de T. Eu quero pegar, nota que o Z de T é o vetor, né? Então, o Z de 1 é 112, Z de 2 é 118 e assim vai. Quem é Z de T menos 1? Essa mesma série, só que deslocada. Então, olha só, menos, eu vou subtrair por um outro vetor, por essa série aqui. Então, olha só, eu tenho que subtrair, digamos que eu quero obter o delta Z de 1. Delta Z de 1 é igual a Z de 1, que é 112, menos Z de T menos 1, ou seja, 1 menos 1 que dá 0. Então, seria Z de 1 menos Z de 0. Mas eu não tenho Z de 0. Então, eu vou subtrair 112 do quê? Nada. Então, não dá para fazer essa operação. Tá? Então, essa é uma característica de diferença. Quando eu desloco, eu perco uma amostra. Tá? Perco, entre aspas. Né? Aí eu quero fazer o delta Z2. O delta Z2 é igual ao Z2 menos o Z1, ou seja, o posterior menos o anterior. Tá? Então, fica sendo, olha, o Z2, quem é o Z2? 118, menos o Z1, que é 112. Tá? É a mesma coisa aqui, eu quero fazer o delta Z3, é o Z3, 132, menos o Z2, 118. Então, algebricamente, se você for fazer no papel, é assim que se faz uma diferença. Eu pego o atual e subtraio do anterior. Tá? Agora, se eu quiser enxergar um vetor, uma outra forma de ver é que eu estou pegando o meu vetor e estou deslocando esse mesmo vetor de uma amostra. Se eu faço isso e subtraio, eu vou ter um vetor, certo? Então, eu vou subtrair um por um. Qual é o resultado disso? Então, meu delta Z de t
ele não tem a primeira amostra. Então, eu não tenho ΔZ de 1. Eu não tenho ΔZ de 1 porque eu não posso fazer a subtração Z de 1 com o Z de 0 porque eu não tenho Z de 0. Tá? Então, já fica claro aí que a gente perde aqui uma amostra. Tá? Então, eu não tenho ΔZ de 1. O ΔZ de 2 é o Z2 menos o Z1. Então, 118 menos 112 vai dar 6. E assim vai, olha. 132 menos 118 dá 14. 129 menos 132 dá menos 3. E assim eu vou construindo um vetor. Repare que aqui eu tenho um vetor com uma tendência. Uma tendência crescente e sazonal ao mesmo tempo. A intenção aqui é que eu retire essa tendência, colocando ele cada vez mais em função do zero. Tá? Bora ver como funciona isso aqui num gráfico. Eu vou mostrar para aquele exemplo do ICMS como fica a primeira diferença. Então, ó, tá aqui ó, o ICMS, que é uma função com tendência e aparentemente com alguma sazonalidade. Quando eu faço a primeira diferença, eu passo a ter uma série, olha, que é mais ou menos girando em torno de uma constante que é zero aqui. Então, ele começa mais ou menos em torno do zero, na verdade ele começa do 0,2 e ele termina em torno do 0,2 também. Então, a minha função que tinha uma tendência, agora ela não tem mais tendência. Então, uma diferença reduz a ordem. E aqui eu tenho mais ou menos uma tendência linear, então se eu faço uma diferença, ela reduz para uma tendência constante, ou seja, para um valor constante. Se eu tivesse uma tendência de segunda ordem, a primeira diferença transformaria ela numa linha. Ou seja, uma diferença não seria o suficiente para eu tornar uma função de segunda ordem estacionária. Eu teria que fazer uma segunda diferença, tá? Mas basicamente o resultado é esse aqui. Outra coisa que é importante, bora olhar aqui para essa outra imagem. Repara que a minha série original, ela tem 12 amostras, nesse caso aqui, né? Lá são 192. Minha série original tem 12 amostras. A minha série diferenciada, ela tem 11 apenas. Então, a minha série Z de T tem 12 amostras, mas quando eu faço a primeira diferença, eu perco uma amostra. Eu não tenho uma amostra no T igual a 1. Então, ao invés de ter 12, eu passo a ter 11. Dependendo da linguagem de programação onde você vai implementar, ele vai representar a diferença num vetor fechado assim, e tem outras linguagens que vão representar o N a N aqui. O que é esse N a N que eu coloquei aqui? É not a number, né? Não é um número. Então, no Python, por exemplo, o meu original tem 12 e o meu diferença também tem 12. A diferença é que a primeira amostra é o not a number. No R, a diferença, se eu pegar a diferença de Z de T tem 12 e a diferença de Z de T tem 11 de comprimento. Então, no R, ele realmente diminui o comprimento. No Python, ele não diminui. Mas aquele que ele perdeu, ele coloca lá, not a number, para indicar que você perdeu uma amostra ali. Tá? Eu achei bacana isso, na verdade. Então, aqui no ICMS, eu tinha 198 amostras. Quando eu fiz a primeira diferença, eu passei a ter 197. Acho que é esse o número. Então, vamos ver aqui no código? Aliás, antes de ver o código, bora ver se eu pegar a função de autocorrelação. Vocês lembram da função de autocorrelação dessa função aqui, né? Se eu pegar a função de autocorrelação da primeira diferença, como é que fica? Ah, isso mesmo, né? A série original tem 192 amostras e a primeira diferença tem 191. Eu perdi a primeira, né? E aqui, olha, para a função de autocorrelação. Olha só o que acontece. Na minha função de autocorrelação, ela claramente agora já é estacionária. Ela não está lá em cima, né? Ela já caiu para o zero, já tem várias amostras em zero, então ela está para fora só com aquelas correlações mais imediatas dela. Sendo que ela guardou a sazonalidade. Está aqui o em 12, 10, 11, não, 12 está mergulhado. Não, 10, 11, 12, está aqui o 12. Aí vai o 26, aqui é 36, aí depois a gente vai avaliar a sazonalidade. Tá? Então, repara que ela já acalmou, né? Então, ela já pode dizer que é estacionária. E se eu fizer os testes para essa série diferenciada aqui? Então, número de amostras 121, então o p-valor do meu teste ADF é muito menor que 0,05. Olha, é 9 vezes 10 elevado a menos 6. Virou um valor bem pequenininho, então ela é muito estacionária. Passou bastante no teste. Olha aqui como o menos 5
A estatística é menos 5,18, bem abaixo aqui do menos 2,8. Então, para o teste de Dickey-Fuller, ela é estacionária. Mas aí eu vou mostrar um negócio estranho para vocês. Para o KPSS, a estatística deu 0,15. Ainda não sei qual é a referência, bora ver. O p-valor deu 0,04, ou seja, o p-valor está menor. Então, para um p-valor menor, não, para o p-valor não é até estacionário, né? Então, olha aqui meu valor crítico. Para 5% é 0,14. Ele está batendo em cima, né? Então, o KPSS, nesse caso aqui, eu configurei ele para ele considerar a tendência. Então, ele já meio que ficou problemático em termos de resultado, né? Então, nota que um resultado estranho do KPSS, que está indicando que ela não é estacionária quando ela já é, depende da forma como você vai configurar o teste. Então, isso aqui já mostra que testes não são absolutos. Eles têm parâmetros, então você vai ter que entrar com parâmetros nele que garantam que o teste dê certo. Testes não são milagrosos. Testes podem dar muito errado, né? Então, por hora, eu vou recomendar que vocês usem o Dickey-Fuller, porque o Dickey-Fuller, de um modo geral, para o que vocês têm, ele não precisa de muita configuração. Mas mais lá para frente, quando a gente tiver mais conhecimento, vai ser mais interessante eu saber como eles funcionam, para eu saber configurar esses parâmetros, tá? Vou mostrar isso um pouco mais no código. É isso que eu estou explicando, Roseli. A Roseli perguntou como é que os dois testes, são dois testes diferentes, estão dando resultados diferentes para os mesmos dados. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui, já fiz the trending, né? Olha como é o código de diferença, né? Eu pego a série e subtraio dela deslocada de uma unidade. Bem bacaninha isso. Que a gente vai ver daqui mais para frente a diferença sazonal. Basta colocar um 12 aqui, um 6, é bem prático. Vocês vão ver mais para frente. Vou pular aqui esses códigos e vamos para os testes. O teste de Dickey-Fuller, ele tem vários parâmetros. Aqui eu setei um parâmetro e foi como ele define o número máximo de lags. Ele usa o teste do Akaike, que é uma coisa que eu também vou explicar mais lá para frente. Então, repara que o teste ele não é absoluto. Ele depende de alguma configuração que eu faço nele. Se eu configurar errado, ele pode dar um resultado diferente. Isso vai explicar um pouco a pergunta da Roseli, como é que pode dar um resultado diferente. Então, aqui, no caso do Dickey-Fuller é mais tranquilo, porque quando é linear ele não erra muito, tá? Mas aqui, pelo menos, tem pelo menos uns 4 parâmetros diferentes que eu não estou mostrando aqui. Mas se eu pegasse, por exemplo, a documentação aqui do código, vai ver vários parâmetros que eu posso setar. No caso do KPSS, tem esse número de lags que é o legacy aqui, que ele diz que é um método de otimização para encontrar o número de lags. E aqui tem esse parâmetro, que é o parâmetro de regressão. Eu posso indicar para o método KPSS que a função ela tem uma constante no modelo e também uma tendência determinística. Para obter aqueles resultados, eu indiquei que tinha uma tendência determinística. E olha o que deu aqui. Não estacionária. Não. A Roseli perguntou aqui se no primeiro teste ia rejeitar o H0. Sim, é verdade. No ADF ela rejeitou o H0. Ok. E está certo, porque ele é estacionário. Lembra que no ADF o H0 é um teste que ele não é estacionário, certo? Então eu rejeitei o H0. No KPSS, o H0 é que ele é estacionário. Só que eu também rejeitei, né? Dizendo que ele não é estacionário. Por quê? Porque eu passei um parâmetro que atrapalha. Eu passei um parâmetro que está errado. Então, esse parâmetro, eu estou dizendo para o teste, olha, a minha série tem uma tendência linear. Aí ele, opa, se tem uma tendência, calculou tudinho aqui, tem uma fórmula de calcular, e olha só, deu que não é estacionário, quando ele já é. Então, até a função de correlação já diz isso. Aí eu teria que tirar esse parâmetro aqui, para ele me dar um valor diferente. Só que aí aqui vai ter uma complicação, porque eu vou ter que configurar outros parâmetros, ele vai até dar uma mensagenzinha aqui, tá? Então, isso aqui, na verdade, eu fiz para mostrar para vocês que testes também precisam ser configurados. Testes, às vezes, eles têm os parâmetros de entrada, e se você não configura direito, eles se tornam menos confiáveis. Aliás, isso também é uma outra observação que eu também tenho que explicar sobre testes estatísticos. Testes estatísticos não são 100% precisos. Eles dão, ó, até o próprio resultado, um p-valor de 5%,
significa, o nosso deu bem pequeno ali, né? 5% significa que é 95% de certeza, onde 5% pode ser que ele erre. No nosso caso ali, para o ADF, foi bacana, porque o nível de incerteza foi na casa de 10 a menos 6, 0,0000004 lá, né? Então, realmente, ali está bem preciso. Mas testes são estatísticos, eles não são 100%, eles têm um percentual que é medido pelo próprio teste. Então, espero que isso tenha ficado claro, que mesmo testes eu preciso configurar. E como a gente vai ver, eu também tenho que analisar, e como é que eu configuro isso? Ah, eu já vi que tem uma tendência alta, aí eu coloco uma configuração que é própria para quando tem uma tendência alta. Tá? Isso a gente vai aprender ao longo da matéria. Nos vídeos anteriores, nós vimos que séries podem ser tornadas estacionárias através de uma diferenciação, ou uma, ou duas, ou três, quantas forem necessárias. Esse tipo de série que tem esse comportamento, nós chamamos que elas são não estacionárias homogêneas. Então, séries não estacionárias homogêneas são séries que, com uma simples transformação, podem se tornar estacionárias. Tá? Agora, uma coisa que é importante entender, deixa eu mostrar aqui os gráficos que estão aqui na tela, né? Isso aqui é a primeira, ó, aqui eu tenho a série original e aqui eu tenho a primeira diferença. Vamos deixar uma coisa muito clara. Aqui à esquerda é a minha série. O que eu quero modelar é essa série aqui. A primeira diferença não é a minha série, certo? A primeira diferença é um ajuste dessa série. Então, eu vou fazer a primeira diferença para ela ficar estacionária, aí eu vou trabalhar com ela. Aí eu vou fazer todo um trabalho, mas lá no final vai dar um resultado, esse resultado não é o meu, tá? Esse resultado não é o meu. O meu resultado vai ter que ser a volta, eu vou ter que destransformar para poder voltar para o original, para poder ter os resultados corretos. Isso eu vou ter que mostrar lá na frente para vocês, tá? Então, a gente sabe que a gente vai transformar para poder usar o arma, né, que a gente vai ter que usar. Aí, quando eu tiver terminado de usar, e aí já tenho um resultado bacana, aí, a partir desse resultado, eu faço uma integração, por exemplo, aí ela volta para o formato normal. Eu aproveito até uma pergunta que a Roseli fez aqui para gravar também, que ela pergunta se tem um limite de quantas diferenças eu posso fazer. Não. Teoricamente, eu posso fazer infinitas diferenças. Entretanto, porque você poderia pensar, se eu não sei quantas diferenças são necessárias, então eu faço 10, né? Que aí dá tudo certo. É, sem eu explicar, faz sentido esse pensamento, mas tudo na vida tem um preço, tem consequências. Quando eu faço uma diferença, eu estou alterando a minha série. E ao inserir uma alteração, eu já estou modificando o comportamento daquela série. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha série. Quando eu faço uma diferença, eu estou relacionando a amostra seguinte com a anterior, não é isso? Eu estou fazendo uma subtração. Se for uma segunda, é da frente com duas atrás. Então, eu estou inserindo uma correlação que não existia antes. Eu estou incluindo uma correlação. Então, a gente só faz transformações numa série se for realmente necessário. E quanto mais diferenças eu fizer, mais eu estou alterando as propriedades estatísticas dela. Então, eu faço uma diferença porque era necessário, beleza. Eu aceito essas mudanças, que elas vão gerar uma imprecisão, mas se não for desse jeito, não dá. Mas preciso fazer uma segunda? Se a primeira já resolve, eu não preciso da segunda, porque a segunda ela vai distorcer um pouco mais a minha série. Tanto pelo fato que a cada diferença eu perco uma amostra, quanto pelo fato de que a cada diferença eu estou inserindo uma correlação que não estava lá. Então, por exemplo, quando eu faço a primeira diferença, eu estou inserindo uma correlação no lag k igual a 1. Quando eu faço uma segunda diferença, eu estou inserindo uma correlação no lag k igual a 2. Então, eu estou modificando as características estatísticas. E isso, de certa maneira, prejudica um pouco a análise. Então, lembra sempre disso. É sempre um mal necessário. Eu faço a diferença porque não tem jeito. Então, quanto menos diferenças eu fizer, melhor. Então, respondendo a pergunta para a Roseli, não tem limite para fazer diferenças, mas a cada diferença que eu faço, eu insiro uma distorção a mais na minha série. Então, o ideal é fazer só o necessário para chegar onde eu quero. Isso vale, gente, para qualquer transformação, não apenas para as diferenças, tá?
As diferenças têm essa característica de inserir uma correlação serial, mas qualquer transformação, de alguma maneira, vai inserir também. Uma outra coisa aqui, que é uma outra pergunta, e se for sazonal? Aí eu vou mostrar esse exemplo que não está nos slides, né? Está só aqui no código. Eu peguei essa série clássica aqui, né, do Air Passengers. Essa série está na biblioteca do R. Aliás, o R é famoso pela biblioteca de séries que ele tem lá no... que já vem instalado com ele, né? Então, essa série aqui é aquela que eu mostro sempre, né? Está aqui o gráfico dela, que é uma série claramente com tendência e claramente sazonal. Só de olhar para o gráfico, você já vê isso, que tem esse comportamento sazonal. Se a gente for analisar com calma, como a gente vai fazer mais adiante, a gente vai ver que a distância entre os picos é sempre mais ou menos 12 e assim por diante. Mas quando eu ploto a autocorrelação, olha só aqui, além dele não decair para o zero muito rapidamente, o que já indica que não é estacionário, claramente na autocorrelação, olha, tem um comportamento periódico. Isso porque eu estou fazendo para 50 LEDs, tá? Se você for contabilizar, esse primeiro aqui eu acho que é 13, esse segundo é 24, esse terceiro é 36, ou seja, não deu certinho, 12, 24, 36. Porque até a sazonalidade pode ser pode ser estocástica, tá? Mas ela sempre vai cair mais ou menos próximo ali. Então, eu tenho aqui um período de 12, mais ou menos, só de olhar para a autocorrelação. Então, eu tenho tanto tendência quanto tenho sazonalidade. Então, eu posso fazer a primeira diferença para tirar a tendência. Então, nesse código aqui, a primeira diferença é subtrair a minha série, esse DF AirPass, pelo DF AirPass deslocado de uma amostra. Isso vai dar minha primeira diferença. Repare que quando eu mostrei os dados aqui, ó, eu não tenho a primeira amostra, deu N a N. Aí eu plotei, olha aqui a primeira diferença. A primeira diferença, ela já fica mais ou menos aqui em torno do zero, mas ela ainda não é estacionária, porque claramente ela tem uma sazonalidade. Olha aqui para a função de autocorrelação. Ela já decai nas correlações seriais, Quando eu falo correlação serial, gente, é uma que está na sequência da outra. Mas nas correlações sazonais, ela não decai para o zero, não. Olha aqui. A cada 12 amostras, ela está lá em cima. Então, ela está indicando que ainda existe uma sazonalidade. E aí que entra o que as pessoas às vezes chamam de diferença sazonal, que nada mais é do que uma diferença comum, só que ao invés de fazer, tipo assim, a segunda diferença, a terceira diferença, tipo assim, eu estou fazendo a diferença da diferença, a diferença da diferença. Ao invés de fazer a diferença da diferença, eu pego e eu subtraio a minha série atual da minha série deslocada de 12 amostras, que é o período de sazonalidade aqui. Quando eu faço isso, essa diferença, eu passo a perder as 12 primeiras amostras e olha só, a sazonalidade se vai. Nesse caso, tá? Porque às vezes, mesmo fazendo a primeira diferença sazonal, ainda fica alguma sazonalidade. E a gente vai ter que modelar essa sazonalidade estocástica através do SARIMA, que é um negócio que a gente vai ver lá para frente, tá? Então, as diferenças existem de vários tipos. Existem essas diferenças sazonais, que eu pego, sequenciais, aliás, que eu pego a segunda diferença da primeira diferença, a terceira diferença da segunda diferença. Essas são as seriais. E tem as diferenças cíclicas ou periódicas, que é quando eu subtraio um número X de casas lá na frente, né? Além disso, tem mais uma outra pergunta. Professor, só com séries crescentes e decrescentes é que esse teste funciona? Já que temos que diferenciar os resultados? São séries com tendência. Ela pode ser crescente ou decrescente, ou ela pode também ter um comportamento que fica variando. Eu acho que até que eu já mostrei um exemplo lá para trás, de uma série que ela fica mudando de comportamento. Então, uma série que muda de comportamento, ela tem tendência. E quando eu fizer o teste, não vai dar estacionário. Só que vai ser levemente mais complicado, mas ela não vai dar estacionário. Então, os testes também funcionam, assim como a análise da correlação também funciona. Quanto a diferenciar, fazer as diferenças, fazer a primeira diferença também funciona quando eu tenho mudança de comportamento. O que vai acontecer é que no ponto em que acontece a mudança de comportamento, vai dar um pico na primeira diferença. Não vai dar tempo de eu fazer aqui agora para mostrar para vocês, mas eu posso trazer um exemplo disso na próxima aula. Tá?
que é o que acontece quando eu faço a primeira diferença de uma série que mudou o comportamento, tá.